Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, amém? E o tema da mensagem dessa noite e manhã é: decida amar mais a Deus. Decida amar mais a Deus. E talvez você está dizendo: não, pastor, eu já amo a Deus bastante. Não, pastor, mas eu já sou fera, eu já sou campeão. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero nessa noite, assim como hoje de manhã, trazer uma reflexão que Deus tem colocado no meu coração há 2 semanas. E é sobre a falta de amor. É sobre a maldade, que a Bíblia vai dizer lá em Mateus 24:12 para nós, que a maldade vai causar esfriamento nos corações. E a maldade tem aumentado diante dos nossos olhos nas últimas semanas. Vocês têm observado isso na nossa nação? Sabe, há 2 semanas atrás um rapaz lançou uma música que gerou muita polêmica. E aquilo que era para ser só uma discussão de irmãos, estão comigo? Uma discussão saudável, a gente pode divergir ou não pode, é ou não é? Eu sou São Paulino, irmão, e eu vou divergir sempre com o Corinthians. Não é? O Corinthians, apesar de estar na Bíblia, não está na Bíblia, estou brincando. Você está entendendo? A gente diverge em tantas coisas e mesmo assim a gente se ama. É ou não é? Eu amo os palmeirenses, são paulinos e santistas dessa igreja, não é? Porque eu não coloco uma limitação ao amor dos meus irmãos, a uma condição. A condição seria então se torcesse para o time que eu torço. A condição então seria se lá em outubro ele preencher os 5 votos dele na urna eletrônica do jeito que eu voto, senão eu não amo ele. Está só começando. Aí essa semana eu pensei, semana que vem vai ser mais tranquilo, não é o Senhor? Depois de uma semana meio turbulenta na igreja brasileira, Pai, Espírito Santo, você vai detectar comigo. Vem a notícia que um pai mata os 2 filhos em Itumbiara, Goiás. Você viu isso, irmão? Você viu isso? Misericórdia, se você não viu, fique sabendo que um pai que deveria proteger, que deveria zelar, que deveria cuidar, que deveria dar destino, que deveria dar futuro, assassina os 2 filhos. E eu olhei para aquilo e disse: Senhor, o que nós temos que aprender? E eu olhei para aquilo e pensei: não, mas é longe, é lá em outro estado. A gente tem esse senso que aqui em Santa Catarina a gente está em outra dimensão. Nós não estamos, não. Na sexta-feira à noite eu estou abrindo as notícias e um rapaz de 18 anos mata o pai em Jaraguá do Sul, aqui do nosso lado. Você viu isso? 18 anos, assassina o pai com 8 tiros. E irmãos, eu preciso, como pregador evangélico, como pastor nessa casa, trazer uma mensagem para os nossos corações sobre que nós precisamos, como geração, amar mais a Deus. O que falta para a nossa geração é amar mais a Deus. E você vai entender a partir dos textos que nós vamos ler essa noite o quanto desesperadamente eu e você precisamos amar mais a Deus. E o primeiro texto está lá em João 15, no versículo 17. Da NA, por favor, meus lindos. Esses vão ser bem rápidos, porque eles ainda estão na introdução da introdução dessa mensagem. O que eu lhes ordeno é isso: que vocês amem uns aos outros, diz o Senhor Jesus, depois do encontro com seus discípulos, depois da fala sobre discipulado, sobre falar que eles seriam amigos de Deus e amigos entre si, que eles compartilhariam a vida além da fé. E o versículo 18 muda o assunto para ódio. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele, do mundo, os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. É forte, queridos. É que tem uma galera pregando que nós somos o último Guaraná da Coca-Cola, o último gás do Guaraná. E aí fica estranho quando a gente vê Jesus falando que o mundo vai odiar a gente, que o mundo vai odiar o que a gente representa, que o mundo vai odiar o que a gente pensa, que o mundo vai odiar a partir da perspectiva pela qual nós criamos família, que o mundo vai odiar o amor que eu e você temos que nos apegar. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Irmãos, eu gosto.
que você vai vencer, que vai ser de vitória em vitória. Amém, irmão, talvez seja, mas talvez você vai ser odiado por confessar e professar sua fé em Jesus Cristo. Talvez você vai ser perseguido e isso vai te ser contado como glória. Também perseguirão a vocês se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não somente viram, como também odiaram tanto a mim como o meu Pai. Quem odeia Jesus odeia o Pai, odeia o Filho, odeia o Espírito Santo, odeia tudo do cristianismo, não odeia só uma parte, não odeia só eu e você. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Pulamos agora para Mateus 24, no versículo 9. Mateus 24, 9. Da NA, Jesus Cristo. Na minha Bíblia que está aqui, as palavras de Jesus estão em vermelho. Alguém tem Bíblia assim? Impressa as palavras de Jesus em vermelho? Glória a Deus, é muito legal. Fica mais didático e fácil. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Olha só que convite legal para o evangelismo, não é? Vocês acham que esses homens estavam brincando de pregar Jesus? Jesus avisou eles do que os esperava, queridos irmãos. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Olha agora aqui o Brasilzão aqui. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Para falar do antagonismo de tudo que eu apresentei na introdução, para falar do oposto a ser maltratado, para falar do oposto ao ódio, do oposto à perseguição, como eu te disse, o tema dessa mensagem é: decida amar mais a Deus. E queridos, a maldade humana, as dores que nós somos capazes de causar no outro, deixa eu te contar um segredo, não é culpa de ninguém, é nossa. A responsabilidade é nossa. E nós estamos numa geração também que tem dificuldade de gerenciar os seus atos e as suas consequências dos seus atos. Gente que quer fazer arte, mas não quer sofrer consequência da arte. Estão comigo? Gente que assiste um país que patrocina a impunidade e acha que Deus é bobo, que Deus é um menino, que vai ficar passando pano para mim e para você, porque tem um pregador que prega bastante sobre vitória, sabe? E agora Deus virou um comerciante que engana, ou um mau pagador de impostos, sabe? Não, Deus não virou isso, queridos. Deus continua puro, santo, imutável, perfeito. Ele é bom, a sua bondade dura para sempre, o salmista vai dizer. E para falar do amor a Deus, eu quero colocar Deuteronômio 6,5 para nós. Pode deixar a luz acesa. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Deixa eu ver. Pode colocar para nós da... Deuteronômio 6. Da NVI, por favor, Jordânia. Glória a Deus. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O caminho do amor de Deus envolve
Comunicar o Evangelho de Cristo para a próxima geração, para os filhos, para o caminho. Que caminho? O caminho que eu e você caminhamos todos os dias com nossos pés. Aonde que a gente anda? Qual é a rua que a gente passa? Qual é aquela rotina que você tem? O amor a Deus não foi feito para a gente viver de domingo 19 aos 21. O amor de Deus foi feito para a gente treinar aqui e viver de 21 de domingo até as 19 do outro domingo. No caminho. É no caminho que Deus se revela. É no caminho que Jesus se mostra em Emaús. É tudo no caminho com Deus. Deus não vai te revelar o final da tua vida agora. Ele vai no caminho te mostrando, destrinchando para você a vida. Mas amar a Deus, como estamos propondo aqui. Coloca Mateus 22:37 para nós. Milhares de anos depois, Jesus Cristo, olha o que ele fala. Milhares de anos depois de Deuteronômio 6. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E é aqui que a gente começa a colocar um espelho de frente conosco. Se a maldade humana é uma ausência de amor a Deus, aonde que nós igrejas temos que olhar? Para onde que nós temos que se espelhar? Eu quero começar te perguntando sobre uma lista de afazeres que apresentaram para nós, antes da lista, antes do único item, do mais importante da lista, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E com isso eu não anulo essas coisas, mas eu falo para a igreja nessa noite coisas que foi nos passada como uma lista de afazeres de Amel. Obedecer a Deus, amém? Temos que obedecer. Nós temos que temer a Deus, ter temor do Senhor, né? Não é ter medo, é ter temor. Para mim ter temor é ter uma honra, um respeito. Sabe quando, vou exemplificar aqui com uma pessoa mais velha, o teu avô talvez. Sabe aquele respeito, aquela honra que você tem pelo seu avô? Geralmente a maioria das pessoas tem uma honra muito forte por avós. Temer a Deus, honrar a Deus, cantar para Deus, pregar, falar de Deus, é a lista de afazeres. Servir a Deus, trabalhar na igreja de Deus, ler a palavra de Deus, orar a Deus, e por aí vai. Nós somos chamados para fazer tudo isso sim, mas o que Ele mais requer de mim e de você é que a gente ame a Ele. E como é isso, pastor? Coloca João 14:15 para nós, da NVI. Se vocês me amam, a palavra do Senhor diz, Jesus Cristo falando, obedecerão aos meus mandamentos. E a obediência tem tudo a ver com amor, e amor tem tudo a ver com obediência. Mas eu quero ilustrar para você, assim como eu trouxe uma lista de afazeres, eu tenho uma menor lista de 4 itens, de por que eu e você não pecamos, quando não pecamos, amém? E você vai se identificar comigo. Eu já preenchi quase todas elas. Muitos não pecam porque tem medo de perder uma bênção, não é? Se eu fizer isso aqui, Deus não vai me abençoar. Não vai mesmo, mas não é essa a motivação. Estão comigo? Tem medo do diabo. Esses dias eu vi um livro de um cara, não vou falar, Deus me livre, mas era mais ou menos o tema, destrinchando o diabo. Meu Deus! Vai destrinchar a palavra do Senhor, irmão. Vai criar um livro que exalta, que glorifica a vitória que Jesus já conquistou na cruz do Calvário, e que o inimigo já foi derrotado, e que nós temos que entender que não estamos percorrendo uma caminhada, de que Deus vai vencer em 2030. Jesus já venceu na cruz, e nós vivemos a partir da perspectiva de quem já foi salvo, de quem foi resgatado de um lamaçal de pecados, de um lamaçal de maltratos, de um lamaçal de perseguição. E nós somos salvos pelo que aconteceu no Calvário. Nós somos salvos pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo. Mas muitos não pecam, além de ter medo do diabo, achando que o diabo é um grande e poderoso. Não é. Outros não pecam porque irão ministrar uma palavra na célula ou na igreja. Outros não pecam porque vão cantar, ou até mesmo servir no ministério. Agora que eu entrei para o voluntariado, eu vou pecar menos, não é? Mas quando não envolve a perspectiva do amor, eu não vou fazer isso aqui, porque eu amo a Deus. E como eu amo a Deus sobre todas as coisas da minha vida, mais do que as bênçãos, mais do que a igreja, mais do que o ministério, mais do que a base, mais do que o líder da base, eu faço porque eu amo a Deus. Nós começamos como geração
a diminuir a maldade. Não só a maldade que a gente é capaz de ver em Itumbiara, Goiás. Não só a maldade que a gente vê aqui na cidade vizinha, mas a maldade que está dentro de nós. A maldade que precisa ser confrontada pela luz do Evangelho, pela luz da palavra de Deus. Nós precisamos, queridos, errar menos, ter menos hamartia, que é errar o alvo, o nome do pecado, como a Bíblia traz, por causa que amamos a Deus sobre todas as coisas. Decida amar mais a Deus, é o convite da palavra dessa noite. Quando na verdade eu escrevi aqui, nós não deveríamos pecar por amor a Deus. O nosso relacionamento com Deus não é baseado em medo, mas em prazer. E eu quero começar trazendo um texto como remédio, como curativo, talvez como mertiolate. Mas o mertiolate no nosso tempo nem arde mais, é ou não é? Eu sou do tempo que ardia. Quem é do tempo que ardia o mertiolate? Aí, ó. E todo mundo um pouco mais forte. Essa palavra vem como um remédio, como um consolo, como um encorajamento, como um treinamento de Deus, para que eu e você, queridos irmãos, amemos mais a Deus, como devemos amar, como somos chamados para amar. Em nome de Jesus. Abre sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33. E lá em Êxodo 33, versículo 7. Nós vamos ler da NVI do 7 ao 11. Êxodo 33, 7. Do 7 ao 11. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento. A certa distância ele a chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda do encontro, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava. Fala para o seu irmão do lado, levantava e ficava em pé, cada um à entrada da sua própria tenda, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. Enquanto o Senhor falava com Moisés, quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se levantavam e adoravam, cada um à entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Eu estou aqui nessa noite para trazer 5 pontos para nós amarmos mais a Deus e a presença de Deus. No primeiro versículo que lemos, no versículo 7, amam mais a Deus. Eu escrevi aqui, aqueles que priorizam tempo com Deus. E tempo com Deus, queridos, não é só vir aos cultos quarta e domingo. Tempo com Deus é como eu estava ontem, no sofá da minha casa, com fone de ouvido, ouvindo um louvor e falando: Yeshua, Tu és bom, Deus, eu Te amo. Pai, não jamais tire de mim a Tua presença, que eu possa desfrutar do Teu amor, dos meus dias contigo. Deus, obrigado por essa casa, obrigado por esse sofá, obrigado pelo tempo que eu estou podendo ter contigo agora, Pai, obrigado, Jesus. Essa era a minha oração ontem à tarde, estando na minha pequena, humilde tenda do encontro que estava espiritualmente acontecendo na sala da minha casa. E por que eu falo de priorizar tempo com Deus? Porque esse é um problema da nossa geração, queridos irmãos. A gente está na correria, a gente está com tempo para tanta coisa, a gente tem tempo para tanta distração. E eu falo de mim aqui nessa noite. Aprendi no seminário: seja vulnerável, fale de você. Me fala uma série boa no Netflix que eu vou esquecer todos os livros que eu tenho para ler. Eu maratono a série e te conto tudo dela em uma semana, porque rapidamente eu consigo inverter as prioridades da minha vida. Eu brinquei hoje de manhã e brinco agora à noite. Eu subi a montanha dos legendários em julho do ano passado, e eu preciso subir a montanha dos livros que eu ganho, não é? Eu ganhei uma montanha de livros e eu não consigo vencer elas. Continue me abençoando, amém? Eu amo ganhar livros, mas eu consigo facilmente priorizar outras coisas do que não aqueles bons livros, aqueles bons temas que homens e mulheres de Deus me abençoam.
para que eu leia, mas volta e meia, não é, irmãos? A gente tem mais do que fazer, não é? A gente tem mais uma ocupação, a gente tem uma desculpa. A gente na verdade ficou bom em dar desculpa. Você ouviu aquela frase? Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada? Se não ouviu, ouve hoje. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. E eu e você precisamos de parar de dar desculpa para nossa falta de oração, falta de tempo na presença, de falta de tempo com Deus, de falta de tempo de oração. Porque tempo a gente tem. E se o Netflix mandasse um e-mail para nós, com as nossas horas de uso do streaming, como a gente ia ver que tem tempo, não é? Mas para Deus, aqueles que amam a Deus, priorizam tempo no secreto com Ele. Você quer ver como você prioriza tempo com as pessoas, com amigos? Você preza pela comunhão. Você quer estar na mesa, depois de hoje aqui, glória a Deus por isso. A gente vai tudo para umas lanchonetes, não é? Crente gosta de comer, e a gente se encontra na pastelaria, no dog, né? Na lanchonete do X-Salada, na pizzaria. Ou só eu que só encontro crente na pizzaria? A gente ama uma mesa e está tudo bem com isso. Eu não estou dizendo com essa mensagem nessa noite que nós seremos um bando de ativistas que vamos ficar aqui dentro enfurnado. Amém, igreja? Mas a gente, quando preza por um relacionamento, quando a gente preza por comunhão com nossos amigos, a gente gasta tempo com eles, a gente marca coisa com eles, a gente já não vai mais no parque só nós, a gente vai no parque com esses amigos, mas a gente não está indo para alguns parques com Deus. Mateus 6,6. Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta, e ore a seu pai que está nos céus, no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Deus está esperando encontrar muitos de nós, queridos, no secreto, orando pelo Brasil, orando pela maldade, orando para que seja mudado. Mas nós precisamos gastar tempo com o nosso Deus. Porque a grande verdade é para mim que nós somos uma das gerações mais distraídas, uma das gerações que mais tem conteúdo online, que a gente pode ver a perspectiva da soterologia da salvação na visão de 27 pastores do YouTube, ainda hoje à noite. Estão comigo? Mas esse excesso de conteúdo, esse excesso de conhecimento, será que está nos levando para uma fé prática? Será que está nos levando a amar mais a Deus? Ou está nos levando para a próxima treta gospel? Boa essa frase, né? Treta gospel. É uma treta abençoada por Deus, não é? Só que não. Deus nos chama para amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a minha vontade de brigar na internet. Eu tenho essa vontade. Vocês não sabem, mas eu tenho. O que eu já escrevi de comentário e apaguei, só o Espírito Santo de Deus sabe. Na minha ideia sempre ia dar certo, não é? Mas não dá não. Às vezes dá ruim. No trabalho, o relacionamento no trabalho encontra-se em reuniões, com pautas, com coisas para serem decididas e resolvidas. A gente gasta tempo com o que tem a ver com o nosso trabalho, tanto no horário do trabalho quanto depois dele, não é? Ou foi só eu que ao longo da minha vida ficava no travesseiro, amanhã tem isso, esquecia de orar, porque eu estava preocupado antecipadamente com o que vai acontecer no outro dia, enquanto a palavra do Senhor diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, basta a cada dia o próprio mal. E o excesso em outras áreas nos tiram da presença de Deus. Com a família, por óbvio, lazer, isso é espiritual, isso é sagrado. Gaste tempo com a sua esposa, gaste tempo com seus filhos, não é nem gaste, é invista. O maior recurso que você tem, homem, para dar para os seus filhos e para a tua mulher, se chama tempo. Os coaches não estão falando isso por aí, deixa eu te falar. Os coaches estão vendendo para a igreja brasileira, venderam e deu certo, eles estão ricos, falando que é a bênção na bênção, é dinheiro em dinheiro. E eu, como pregador evangélico, quero te dizer que é tempo. Relacionamentos carecem do investimento chamado tempo. Vai chegar um dia que teu filho vai fazer 15 anos. Um dia um pai me disse, Lennon, eu tenho 15 verões com ele. E no 15º verão, às vezes no 14º, ele vai estar dando tchau para mim, porque ele tem um compromisso muito mais importante com os amigos dele. Quem viveu isso com seus pais?
Gaste tempo para que você não veja depois que você perdeu tempo com quem você deveria ter tido tempo. E agora o tempo, adivinha só, não volta, não anda para trás. Gaste tempo com Deus. O pastor Bill Johnson, meu professor de seminário, ele tem uma frase: a presença é mais importante. Somos transformados pela presença. Os princípios norteiam, mas a presença transforma. Os princípios nos falam para onde colocar o nosso pé, para onde colocar os nossos passos, para onde ir e para onde não ir. Mas é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus, que um dia visitou o meu e teu coração, ou que todos os dias visita, ou todos os dias nós damos uma oportunidade para Ele, sim ou não, de encontrar conosco na tenda do encontro que eu e você devemos ter com Deus. Esse foi só o primeiro ponto, daqueles que amam a Deus, priorizam tempo no secreto com Deus. No segundo ponto, nós temos só 5. A minha pergunta está aqui escrita: quem são os que amam verdadeiramente a Deus? Aqueles que servem a Ele em sua casa. O versículo 7 na sequência diz: quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Nós precisamos buscar a Deus para servi-lo. Coloca 1 João 3,18 para nós. 1 João 3,18. Filhinhos da NVI, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E aqui está um grande confronto para a nossa geração. Quando eu falo que você pode pesquisar 27 pastores hoje à noite, o pensamento diferente deles sobre a doutrina da salvação. Quando eu falo que nós temos um excesso de conteúdo, nós temos um excesso de pessoas com teorias, nós temos um excesso de pessoas que sabem demais, que são verdadeiros obesos espirituais, mas gente que não discipula ninguém, não evangeliza ninguém, não ajuda na igreja de ninguém. Todas as igrejas do Brasil estão erradas e ele está certo. Lutero e Calvino não descobriram ele, olha só. Ou ele tinha que ter nascido em 1517, ou não é? Para fazer a reforma junto com os caras, ou Lutero e Calvino deviam ter nascido na geração dele, porque ele não é? O teórico, o cara que tem o PowerPoint da eclesiologia do mundo. Aqueles que servem são humildes, não são arrogantes, não são prepotentes. É amando a Deus sobre todas as coisas que conseguimos então amar o nosso próximo, ao ponto de servi-lo. Você consegue servir o próximo, começando por amar a Deus sobre todas as coisas. O pastor Luciano Subirá, no seu livro De Todo o Coração, ele trouxe uma reflexão que eu destaquei e trouxe no meio dessa mensagem. Satanás já não consegue mais deter o crescimento da igreja. Assim sendo, ele procura diluir nossa força em Deus, corrompendo-nos em algumas práticas importantes, principalmente na questão do amor ao Senhor. O pastor Luciano Subirá tem de 35 a 40 e poucos anos de ministério. Um homem testado e forjado ali da comunidade Alcance. O pastor do nosso amigo Rafa Barbosa, que volta e meia está na nossa casa pregando. Ele conhece de fazer a obra de Deus, e ele traz esse como um diagnóstico. Ele procura diluir a nossa força em Deus, corrompendo-nos em algumas práticas importantes, principalmente na questão do amor ao Senhor. João 21:16, dentro de servir a Deus, dentro de servir a Jesus, novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Aquele que ama cuida, aquele que ama a Deus sobre todas as coisas serve. Eu destaquei aqui. O terceiro ponto que nos leva ao serviço ministerial vai nos levar para o lugar de influência. E se tem algo que a gente entende nesse tempo é influência, não é?
Nós estamos no tempo dos influenciadores. Não é? E a gente muitas vezes quer ser o quê? Um influenciador. Eu postei ontem à noite um versículo bíblico, João 9, porque eu quero influenciar quem é e quem não é de Jesus. Se eu pudesse, eu levava todo mundo para o céu, eu não é? O pastor quer que as pessoas sejam salvas, queridos. Senão tem algo errado com o pastor, né? Se ele está querendo construir só um prédio, só um império gospel para ele, né? O pastor, a principal preocupação dele é povoar o céu. E nós não podemos esquecer isso de vista. É nossa também, como igreja, não só do pastor. Mas então nós somos todos influenciadores. E aqui, lembra que eu pedi para a igreja falar? Levantava uns para os outros. É nesse versículo que chegamos. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. O nosso amor a Deus vai produzir vontade de amar a Deus em outras pessoas. O nosso amor a Deus vai influenciar outros a amar a Deus, vai influenciar outros a buscar a Deus, vai influenciar outros a querer Deus. E a palavra levantava, eu separei aqui do hebraico, o Antigo Testamento, na maior parte dele, ou toda a parte dele é escrito na parte da língua hebraica, a língua do povo de Israel. E a palavra levantava significa tornar-se poderoso, entrar em cena. Então, eu quero ler de novo com você, a partir dessa tradução do hebraico. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se tornava poderoso e entrava em cena. Não esperavam por Moisés, eles tinham as suas próprias atitudes de buscar a tenda do encontro, o lugar da presença, de relacionamento e intimidade com Deus. Amém? E esse é o lugar do influenciador. O influenciador não espera que alguém faça por ele, ele faz. O influenciador não espera que alguém fique igual um animador de torcida. Sabe o cheerleader daquelas torcidas de pompom americano? Quem já viu no filme? Não é isso que um pastor é. Amém? Nós não somos animadores de torcida. Nós somos pregadores do evangelho da salvação. Nós somos estabelecedores do reino de Deus na terra. E nós somos verdadeiros canais de Deus, aonde passamos, aonde estamos. Ou se não somos, se não estamos sendo, não estamos influenciando da maneira que deveríamos ser chamados para influenciar. Um homem e uma mulher que amam a Deus são como um imã. Eles atraem outros. Eu exemplifiquei dos times de futebol aqui. E eu escrevi sobre o meu time de futebol aqui, ou não é? As pessoas torcem para um determinado time. Hoje de manhã estava o meu sobrinho aqui. A gente apresentou meu sobrinho a Jesus com o meu irmão. E eu falei aqui, o Pedro Luca não tem opção, ele é São Paulino, não é? Ele cresceu numa casa que o pai, os dois irmãos, os dois filhos são São Paulinos. Como, né, meu sobrinho, filho do Pedro Leonardo, meu irmão, ele tem duas opções, ser São Paulino ou ser São Paulino, não é? Porque nós influenciamos os outros. Uma vez o meu irmão estava vendo uma final de campeonato comigo, essa história é engraçada. E o São Paulo estava perdendo. É raro, mas acontece bastante. E aí começou a gritar gol do outro time. Eu não vou nem falar o nome, não é? Porque não merece glória e mérito nenhum. E eu botava a TV no mudo e falava gol do São Paulo, porque eu queria influenciar o meu irmão a torcer para o São Paulo. Deu certo. Ainda nas derrotas falsas, que ele achava que era vitória, o meu irmão se tornou São Paulino. E eu não estou falando isso para falar de futebol, eu estou falando isso para falar de pessoas que influenciam pessoas a vir para o reino de Deus. A gente que atrai gente para aquilo que é bom, para aquilo que é santo, para aquilo que é puro, para aquilo que é genuíno. Nós precisamos de referências e de ser referências. Moisés era referência, ele era o líder. Mas a Bíblia vai dizer ali no final que tinha Josué, que já estava seguindo os passos, que já estava, não deixava de zelar pela presença. O Evangelho de Cristo, se morrer na minha e na tua geração, queridos, deixa eu te contar um negócio. Além da nossa salvação, ele não serviu para mais nada. Nossa, pastor, que forte isso.
Sim, é forte. Estar, como diz o pastor Teófilo Hayashi, o pastor Theo Hayashi lá de São Paulo, diz, com o bastão do evangelho na nossa geração. Nós estamos com o bastão do evangelho. O bastão, lembra a corrida de bastão nos Jogos Olímpicos? A gente está correndo para passar ele para a próxima geração, ou não. Ou a gente está ocupado demais, gastando tempo com aquilo que não era para a gente gastar. A gente está ocupado demais com a agenda que o mundo está tentando colocar para nós. A gente está ocupado demais em defender o nosso lado da treta gospel. A gente está preocupado demais em defender o nosso político de estimação que a gente gosta de alisar. Eu já estive nesse lugar. O terceiro ponto, então, é aqueles que influenciam os outros, amam a Deus sobre todas as coisas. O quarto ponto, indo para o final, depois é o quinto. Eu destaquei aqui aqueles que vivem experiências sobrenaturais. Assim que, versículo 9, assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Assim que Moisés entrava, o sobrenatural acontecia. Moisés estava fazendo algo natural. Ele estava indo para uma tenda, ter um encontro de oração com Deus. Mas Deus se revelava de forma sobrenatural na vida de Moisés, na congregação de Moisés, no trabalho de Moisés, nos liderados de Moisés. O sobrenatural de Deus, e como está difícil. Aí levanta uma outra geração de incrédulo, de gente que não acredita, mas diz que acredita. E aí fica uma confusão, não é? Crê que não crê, mas crê que não crê, que não crê, porque isso aqui não dá, isso aqui. Que bagunça, que confusão. Eu não consigo com a incredulidade, irmãos. E a ação natural, as nossas ações naturais produzem o sobrenatural de Deus. E aí eu entro onde eu postei ontem, João 9:17 para nós. João capítulo 9, versículo 17. Jesus cura aquele cego, o cego de nascença. E no versículo 17 ele diz: os fariseus dizem para o cego, tornaram pois a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele, que era de Jesus? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu, ele é um profeta. Pula para o versículo 24, pela segunda vez, versículo 24 de João 9, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Gente que parou de enxergar que Deus tirou a cegueira espiritual de ti, que Deus te tirou do pecado, que Deus te salvou, e parou de ver o sobrenatural de Deus em si próprio. O pastor Sam Storms, autor do livro Dons Espirituais, da Escola Desperte, que a gente trabalha, ele fala que o maior milagre que ele já presenciou na vida dele foi a transformação do próprio coração. Do próprio coração. Quantos de nós paramos de ver o milagre que era ser cego e agora vê? E no final, Jesus vai mais longe. Jesus disse que Ele veio para dar vista aos cegos e tirar a visão dos que veem. Ele vai dizer em outras passagens que Ele veio para confundir as sábias, para envergonhar as que são e trazer evidências que não são. Jesus é um Deus de transformação de improváveis. E isso nos leva à última reflexão do ponto 4. Em uma empresa, queridos, se nós passarmos 30 anos fazendo só a mesma coisa e não tivermos proatividade de fazer qualquer coisa a mais, uma tarefa, amém? A gente não é chamado para outro cargo, para outra função. Estão comigo? E na nossa vida espiritual, queridos, amém? Eu já ouvi isso, não, meu negócio é a cadeira, não é? Eu fui feito para a cadeira e a cadeira foi feita para mim. Olha, irmão, desde que você sirva a Jesus, não só na cadeira, mas em casa, no trabalho, em tudo, amém.
Mas, todavia, no entanto, nós precisamos viver novas experiências com Deus. O Evangelho do Reino está disponível para nós, para o entendimento e para as experiências. Para o quinto e último ponto, o versículo 11 de Êxodo 33:11, por favor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Aqui entra o discipulado da próxima geração. Josué é um discípulo, é um fiel auxiliar que deu certo. Josué é o líder. Moisés ganhou a promessa. Moisés teve a promessa do anjo. Quem lembra comigo? Capítulo 32, 33, 34. Ele teve a promessa do anjo. Ele teve a promessa que Deus daria a terra para ele. Moisés é o líder que diz: ei, mas eu não quero ir sem a tua presença. E Deus diz: não, mas vocês são um povo obstinado, teimoso, que quando eu dou uma vitória, vocês caem de novo, vocês pecam de novo. Vocês são infiéis, obstinados, teimosos. E Moisés é o líder que diz: sem a tua presença nós não iremos. Quantos de nós, com um anjo e com uma bênção, falavam: te vejo no próximo culto de 2027, ou não é? Porque eu ganhei a minha bênção. Eu estava só esperando pela bênção. Depois eu não preciso mais de Deus, eu não preciso mais dos irmãos, eu não preciso mais da comunhão. Resumindo, Josué não era assim. Josué é aquele que foi a geração treinada e que depois, adivinha só? Não foi Moisés o líder que entrou na terra prometida, foi Josué. Foi sob a liderança desse homem, de Josué e de Calebe, o discipulado de Moisés, que deu certo, que a próxima geração viu a promessa se cumprir. O amor a Deus, então, queridos, não pode ser e não é e nunca será egoísta, nunca será individualista. O amor a Deus tem que ser compartilhado, repartido. É um pão, é uma grande mesa, é uma grande comunhão, uma grande celebração, que nós não podemos e não devemos participar dela sozinhos. O que você recebeu de Deus, que pode e deve ser transferido para a próxima geração. Sabe, queridos, Espírito Santo, eu quero ver os meus filhos crentes amando Jesus, não porque eu sou pastor, mas porque ele vai ver que o pai dele ama. Ele vai ver que é de verdade, que não é só na plataforma. Amém, igreja? Que os nossos filhos, as pessoas que nos conhecem, vejam que a gente ama a Deus sobre todas as coisas, e não que a gente é uma multidão que gostou de uma teoria, que achou que era uma boa hype, e que é legal, e que é cool, e que agora as pessoas ficam até famosas falando de Jesus. Meu Deus, Deus meu. Quer ver como Josué aprendeu? No final do livro Josué 23:11, ele diz: por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. A mensagem que Josué, o discípulo de Moisés, deixa é amar a Deus. Portanto, por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Tudo começa com a primeira experiência, a primeira vez que você sentiu o amor que Deus tinha por você, que você percebeu, que o Espírito Santo te revelou. Eu não sei, que você discerniu, mas tudo começou naquela experiência, no dia que o Senhor se revelou ao teu coração. Tem um momento que antecede em Êxodo 3:5. No capítulo 2-3, Deus chama Moisés, e no capítulo 3, versículo 5, Deus disse assim para ele. Pode apagar a luz agora. Então disse Deus, Êxodo 3:5:
não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Deus deu um direcionamento a Moisés: tire as sandálias. E as sandálias nesse tempo, queridos, significavam uma ajuda para o transporte, porque as ruas eram todas de barro, todas empoeiradas. Então as sandálias eram um objeto sujo. E Deus pede para Moisés, quando ele entra num lugar santo, que ele tire as sandálias. E a reflexão que eu concluo nessa noite: o que falta? Qual é a sandália suja que falta eu e você tirar? Para que de fato a gente pare de amar a Deus pela metade, de amar a Deus 25%, de amar a Deus 70%. Qual é a sandália suja que nós temos que abandonar? As sandálias também têm um significado que prendiam o pé, que seguravam, elas seguravam no pé e o pé segurava nelas. Qual é a prisão? O que tem te aprisionado você? Qual é o pecado? Qual é a dor? Qual é o trauma? Qual é a mágoa? Qual é a pessoa que falou de você e você nunca perdoou? Qual é a ausência de perdão que está como uma sandália no teu pé? Você não consegue mais largar ela. Nós vamos largar essas sandálias nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Porque eu e você somos perdoados, e porque somos perdoados, precisamos perdoar. Queridos, é difícil, não é fácil ser crente, não é? Eu era brigão no colégio. Tomara que os colegas do colégio não estejam assistindo. Eu bati numa galera, não é? Meu, confusão, gente, meu Deus. Aí tu vai para o evangelho e a palavra diz que aquele que é ofendido dá a outra face. Imagina, eu escutava isso na igreja. Não quero dar, não. Quero é bater. 17 anos. O evangelho de Jesus nos chama a desamarrar sandálias que precisam liberar perdão, que precisam pedir perdão, que feriu pessoas com a boca. E a Bíblia que ele devia ler, que era eu e você, feriu, magoou, maltratou. Foi através de nós que a maldade foi conhecida por alguém. E nós precisamos de consertar isso.